Você está planejando emigrar para o Canadá ou passar uma temporada por aqui e quer saber quanto vai precisar ganhar para se manter? Está curioso para saber o custo de vida mensal de uma família na Grande Montreal? Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Lauro Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e no episódio de hoje nós vamos falar para você qual é o custo de vida em Montreal. Como vocês certamente já devem saber, aqui no Canadá ou em qualquer lugar do mundo, as pessoas fazem suas escolhas de despesas em função das suas prioridades, necessidades e valores, né? Você sabe que a gente não tem como fazer um custo de vida ideal para cada um, já que cada um tem os seus gastos. Mas a gente consegue fazer uma estimativa de basicamente como pode ser o seu começo por aqui. E é por isso que nós vamos dar 3 cenários possíveis de custos aqui em Montreal. Como a gente comentou no episódio de número 2, expectativa versus realidade, os salários aqui no Canadá eles são muito parecidos, né? Então as pessoas elas têm ganhos relativamente parecidos, principalmente se a gente comparar com o Brasil, a disparidade social aqui é infinitamente menor. Uma coisa que impacta profundamente no seu orçamento inicial aqui no Canadá é como você está chegando aqui. A maneira como você vai chegar relacionado ao quanto você está trazendo de dinheiro certamente vai fazer muita diferença por conta dos gastos iniciais. O tipo de padrão que você poderá ter e as escolhas que você fará tem que se basear no quanto você tem de reserva financeira, porque você pode demorar a arrumar o seu primeiro emprego. Assim como aconteceu conosco, por exemplo, quando eu cheguei, eu imaginei que fosse até um pouco mais fácil de encontrar um emprego na minha área, mas a falta de networking, a falta de conhecimento um pouco da língua, tudo isso impactou um pouco no começo e eu acabei demorando quase 4 meses para arrumar o meu primeiro emprego. Esses 4 meses faz bastante diferença. Se você ainda está no Brasil ou em algum outro país e pretende vir para cá, é bom ir já juntando o seu dinheiro para ter uma vida mais folgada no início aqui. Esses gastos iniciais são muito altos, né? Desde mobília de casa até compra de carro, tudo isso impacta muito no começo. Então a gente vai procurar depois fazer uma análise de com a vida estruturada, com a casa montada, de repente com um carro, como que você vai poder se manter no dia a dia, quais são os seus gastos médios mensais. Até porque algumas pessoas dizem, eu não terei carro. A nossa análise será para uma família em Montreal. E se você tem filhos, saiba que é bem difícil não ter carro. Eu vou até falar um pouco a respeito de preço de transporte público, mas sem dúvida o carro vai facilitar a sua vida, principalmente no inverno. Hoje a situação seja um pouco menos difícil do que na época que chegamos aqui. Quando chegamos nós não tínhamos carro, não compramos logo, ficamos um tempo utilizando o transporte público. E para mim não teve problema nenhum ali, mas se eu tivesse filho, teria sido difícil fazer uma feira, por exemplo, naquela época com criança, não tem com quem deixar criança, você tem que levar tudo isso em consideração também, logo no princípio aqui. Mas 10 anos depois, hoje temos o Uber, né? Então já é alguma coisa que compensa comparado ao que tínhamos antigamente, que era o táxi, que custava caro. Muitas vezes, inclusive, mesmo quando não tínhamos filhos, a gente acabava fazendo o mercado, por exemplo, de táxi e acabava gastando bastante com isso também no início. E é tão engraçado, né, que a gente acha que vai chegar aqui, né, primeiro mundo, só vou andar de transporte público e vou carregar as compras do mercado na mão. Na primeira vez, segunda vez você vai, mas aí na terceira você quer comprar mais alguma coisa e não tem mão para carregar as sacolas. E na primeira tempestade de neve, você carregando as suas sacolas de compra, andando com neve no meio da canela, tentando subir no ônibus, aí você fala, talvez não é tão simples assim. É sempre menos simples do que a gente imagina, né? Sem dúvida. Mas no começo, de repente, faz parte da aventura, né? Sim. E para quem é jovem, não tem filhos, é viável. Agora, realmente, só para informar que é baseado para uma família o que a gente vai falar. Exatamente. A gente vai procurar fazer uma análise aí. De repente, uma família, um casal com 2 filhos. Uma das principais razões que trazem os brasileiros a morar aqui no Canadá é a educação que poderão dar aos seus filhos, mas essa educação de qualidade pública não se tem em qualquer bairro. Quando você estiver morando aqui,
saiba que os seus filhos vão estudar na escola do seu bairro, por isso a escolha do bairro onde você vai morar é muito importante. E bairros bons custam caro. Principalmente na ilha de Montreal, as escolas, as melhores escolas estão nos bairros mais caros. E aí, claro, o impacto do custo da moradia vai mudar bastante nas suas contas. Uma outra alternativa, se você não quer gastar tanto com o aluguel ou com a compra do imóvel num bairro bom, é você morar num bairro qualquer e pagar no mínimo aí $4.000 por ano de escola, o que daria por volta dos 300 e alguma coisa por mês de acréscimo na hipoteca ou no aluguel, se você quiser fazer a comparação. Isso numa escola privada, né? Na hipótese de colocar os filhos numa escola privada. É uma opção também e, de repente, você pode analisar o que vale mais, né? De repente, pagar essa escola privada ou pagar os custos de morar num bairro um pouco melhor. Vamos começar, então, pela base de um apartamento de 2 quartos. Quanto que custa, Laura, num bairro bom? Olha, a gente fez uma média de gastos, tá? Pode ser que você já está aqui em Montreal e vai assistir e vai falar, não, mas não é isso que eu pago aqui. Depende, né? Então a gente fez uma análise geral considerando a ilha de Montreal. Um apartamento de 2 quartos, bom. Não só a ilha de Montreal, na grande Montreal. Na grande Montreal, incluindo também a parte de Rive-Sud e Rive-Nord, que é fora da ilha, mas que está dentro da região metropolitana de Montreal. Isso, Laval e Montreal, as 2 ilhas e mais aquelas cidades coladinhas com as ilhas. No lado sul. E no lado norte. Sim, Laval no lado norte e mais as cidades no lado sul. Mas nós tivemos também essa análise considerando um apartamento de 2 quartos, principalmente agora, a partir desse ano, porque os preços mudaram bastante. Então, de repente, mais uma vez, se você já está aqui há alguns anos e de repente olha e fala, não é isso que eu pago. Saiba que a partir de 2020 os preços de aluguel mudou bastante, né? Os preços aumentaram bastante. Aproveitando para informar, porque eu acredito que muitos brasileiros não saibam, eu só vim saber, não faz muito tempo que eu vim a saber disso. Se você mora há muito tempo de aluguel em um determinado lugar, você não pode ser colocado para fora ou o seu aluguel ser mudado de valor, que não podia ser mudado de valor drasticamente, isso eu sabia, mas que você não pode ser posto para fora pelo proprietário, a menos que ele vá morar lá ou algum parente próximo. A lei protege bastante, né, quem mora de aluguel nesse sentido, né? Os aluguéis aqui não sobem muito o valor por ano, existe um teto que ele tem que respeitar e o proprietário só pode aumentar o valor do aluguel se você sair desse imóvel e ele alugar para outra pessoa. Né? Então, ele não pode simplesmente te despejar, colocar você para fora, dizer que ele quer que você saia para alugar para outra pessoa. Por um valor mais alto. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje os valores estão bem mais altos do que há 3, 4 anos atrás. Então, levando em consideração esses valores, eu tenho as minhas colinhas aqui que eu vou usar, já que a gente tem bastante dado para apresentar para vocês hoje. Um apartamento de 2 quartos a gente encontra aí na faixa entre $1.200 até $2.000. Isso vai depender da qualidade do apartamento. Os apartamentos aqui, de uma maneira geral, para vocês terem em mente aí, se estão no Brasil ou até mesmo nos Estados Unidos, aqui as coisas são muito mais simples. Eles consideram apartamento de luxo o fato de ter uma garagem subterrânea e um elevador. Exatamente, né? Muitos imóveis aqui são um pouco mais baixos, então não tem elevador. E garagem subterrânea realmente acaba sendo luxo em muitos dos prédios. Né? Muitas vezes você vai ter um estacionamento do lado de fora e num prédio de 4 andares sem elevador. Pouquíssimos são os prédios que têm uma suíte, por exemplo. Muito poucos. Né? Construções mais novas tendem a ter essa, vamos dizer assim, esse adendo, né, que para nós, de repente, no Brasil é tão comum, aqui não é tanto assim, mas cobram o preço por isso também. Esses imóveis tendem a custar um pouco mais caro. Então, se você não tem uma vida muito abastada no Brasil, que vai chegar aqui, não sei, com 50, 100 mil dólares, dificilmente essa deverá ser a sua escolha inicial. Então, provavelmente você vai cair de padrão na escolha desse apartamento, comparado ao que a maioria dos trabalhadores qualificados tinham no Brasil. Lembrando que esses apartamentos, até mesmo colocando os que a gente colocou na faixa de $1.200, são apartamentos amplos, né, com uma área muito boa
e colocando aqui sempre baseando numa família com 2 filhos. Então tem ali 2 quartos, o mínimo para essa família. A gente vai ter essa ideia aí de imóvel. Um imóvel de $1.200. Sim, em termos de espaço aqui costuma ser maior do que no Brasil. Os quartos, a sala, né, cozinha, é mais espaçoso do que um apartamento no Brasil. Mas em termos de conforto e acabamento, beleza, distância, privacidade com relação aos vizinhos, aqui se ouve mais os apartamentos mais baratos. Esses apartamentos mais baratos, eles tendem a ser apartamentos de aluguel. Ou seja, o proprietário não é alguém que estava morando lá e de repente foi para um outro lugar e resolveu alugar esse imóvel. Normalmente são imóveis que são de aluguel, ou seja, o acabamento interno ele não é tão bom quanto um imóvel onde as pessoas compram para morar. Isso. Imagina um prédio no Brasil que foi feito apenas para servir de aluguel. É isso que existe aqui. Inclusive tem um administrador que administra essas unidades. Isso é bem comum. Então a gente colocou esse apartamento, $1.200. Próximo gasto. Esse que é mais simples. Agora, se você quer morar num apartamento que foi feito com melhor acabamento, foi feito com, que é o que eles chamam aqui de condomínio, na verdade. Eles fazem essa separação. Apartamento é esse tipo de imóvel feito para alugar e condomínio é o que a pessoa compra para morar. Isso é uma pegadinha da língua francesa, principalmente aqui, né? Quando você chega, quando eles falam em appartement, é um apartamento alugado. E normalmente um condo, que é um condomínio, é muitas vezes um apartamento que você comprou. Então, esses apartamentos melhores são condos e os appartements são os apartamentos alugados. E um condo com uma suíte, uma garagem, para manter o que é normal assim no Brasil, custará por volta de $2.000 por mês. Isso sendo otimista até depois desse ano. Viu? Muitos condomínios já estão até bem mais caros do que isso. Agora, se você vai chegar aqui e vai escolher comprar esse condo, na ilha de Montreal, o preço de um condo de 2 quartos num bairro não tão bom não está abaixo dos $200.000. De jeito nenhum. É muito difícil até encontrar nesse valor. A corrida pelos imóveis no ano de 2020 foi uma loucura. Então, muita gente colocou alguns imóveis à venda e muita gente procurou imóveis para comprar. O preço subiu muito nesse ano e estava difícil realmente encontrar alguma coisa na casa dos $200.000. Se você procura alguma coisa com elevador e garagem subterrânea, aí a gente pode falar o quê? Na faixa de uns 300 mil? Por aí, no mínimo. No mínimo 300 mil. Isso para comprar, né? E quanto que dá, Laura, uma hipoteca? De 200, vamos fazer uma média aí, uns 230 mil. Conseguiu encontrar ali um apartamento de 2 quartos pequenininho e vai gastar 230 mil, quanto que dá a hipoteca? É claro que assim, a gente tem que pensar no quanto você vai dar de entrada. O mínimo que você tem que dar de entrada é 5%. Claro que quando você chega, existe uma coisa aqui no Canadá que é chamado de histórico de crédito. O banco vai dar crédito para você se ele analisar o seu histórico e ver que você é um bom pagador. Então, geralmente, quando você é recém-chegado, você não tem histórico de crédito. Então, é até difícil o banco financiar para você. Mas a partir do momento que você tem um tempo aqui, que você vai construindo esse histórico e, sobretudo, dependendo do valor de entrada que você der, as chances do seu financiamento sair pelo banco é muito maior. Então, não basta cumprir os critérios de tenho no mínimo 5% de entrada. Se você não tem muito tempo aqui, dificilmente o banco vai financiar para você. Mas digamos que ele vai dar 20% de entrada e deu sorte, vão financiar para ele. Deu 20% de entrada de um apartamento de 250 mil. Você deu os seus 20% de entrada desse apartamento, ou seja, $50 mil. Você vai financiar os outros 200 mil. A gente vai estar falando aí na faixa de $1.400 que você vai ter de gasto mensal. Ou seja, ou um aluguel de 1.200 de um apartamento de uma qualidade inferior, ou dando $50 mil de entrada, comprando um imóvel um pouco melhor e pagando aí na faixa de 1.400 de hipoteca por mês. De qualquer maneira, você vai ter que ter sorte para conseguir um desses dois cenários num bairro bom para uma escola boa. Sem dúvida. Bom, num bairro bom por $250 mil a compra já está bem difícil, né? A questão não é nem o valor, é que não existe, não tem no mercado. Os imóveis disponíveis são poucos atualmente, né? E claro que quando você compra o imóvel,
você tem que levar em consideração que você tem outros gastos com esse imóvel que é seu, né? Então, normalmente... O condomínio, né? O condomínio você vai pagar enquanto você aluga. No Brasil, normalmente, a gente paga o aluguel de um apartamento mais o condomínio. Aqui, quando você aluga, o condomínio está incluído no valor, né? Outra coisa são as taxas de retirada de neve ou retirada de lixo, algumas taxas a mais que, quando é seu, você é quem paga, além, claro, do seguro do imóvel, que quando você é locatário, você não tem essa obrigação. Muitos exigem, mas não é obrigado. Então, se você tiver um dinheirão sobrando e quiser comprar, eu acho que vale a pena. Ah, claro, quanto maior for sua entrada, mais vai ser vantajoso a compra desse imóvel. Não só porque você está investindo em algo, mas porque a comparação entre na qualidade versus preço, pelo que você paga de aluguel aqui com 1.200, não é muito bom, não é muito confortável. O que você vai pagar com valor semelhante numa hipoteca, a qualidade do imóvel será sem dúvida muito melhor. A não ser que você dê uma sorte muito grande e na ilha de Montreal encontre por um milagre. Agora, se você se afastar um pouco nos subúrbios, você acredito que encontra um aluguel melhor. Mas, mais uma vez, seja aqui na ilha de Montreal ou nas regiões mais afastadas, não é tão simples assim achar um bom imóvel de aluguel. Gente, esses valores a gente deu aí com relação a apartamentos. Obviamente que as casas são muito mais caras. Sem dúvida, casas são muito mais confortáveis, mas hoje em dia o valor das casas já está bem mais alto do que o valor do condo, né? Se você pesquisar na internet sobre o mercado imobiliário aqui na Grande Montreal, não vai ser difícil achar os valores médios de cada bairro, de casas e apartamentos em cada bairro. Lembrando que se diz condo, se você quiser comprar. Agora, falando de aluguel, é claro que vale a pena você fazer essa pesquisa antes de sair do Brasil, para você ter uma ideia se esse valor que a gente está colocando de $1.200 para esse budget que a gente está colocando para você está dentro da qualidade que você quer ou se você vai ter que acabar gastando mais. Agora a gente vai falar um pouco dos outros custos. Um dos custos mais altos que a gente tem além do aluguel é a alimentação. Esse talvez seja o segundo maior gasto tirando o aluguel. A gente vai falar um pouco a respeito do que a gente tem visto na média das famílias, inclusive que a gente conhece com 2 filhos. Agora, se baseando pela nossa experiência e pela dos nossos amigos, eu até hoje, pelo que eu pude conversar, eu não conheço ninguém que gaste menos de $200 por semana com alimentação. $200 por semana eu diria que é um valor bastante razoável para você ter uma alimentação de qualidade. É claro que é um custo bem variável, mas numa média $200 por semana é um valor aceitável. Isso para quem quer comer frutas, legumes, carnes, é esse o custo. Para quem está disposto a comer mais comidas industrializadas, muito macarrão, esse custo pode sim ser diminuído para ficar ali na cesta básica brasileira, digamos. Quer dizer que se você quer dar uma apertada no início e está achando esse valor na alimentação salgado, é possível reduzir, como eu falei, de repente ele é o segundo maior gasto no orçamento familiar, você consegue apertar um pouquinho esse valor de mercado. Além disso, existem os organismos que vendem comidas que seriam jogadas no lixo por um valor simbólico. Quando a gente fala assim, comidas seriam jogadas no lixo, de repente comida próxima da validade, ou frutas e verduras que não estão tão bonitas para colocar à venda no mercado. Então aquelas frutas e legumes que são descartadas pela estética no mercado, elas vão para bancos de alimentos que ajudam muitas pessoas aqui. Então é possível também ter essa ajuda no início de alimento fornecido por esses bancos de alimento, o que aí sai muito em conta. Gente, quando eu falo aqui, eu não quero desencorajar ninguém. Mas é importante você saber que se existem esses organismos, é porque é possível para qualquer um se encontrar nessa situação. Há uma política do governo local para ajudar famílias em necessidade a sair mais fácil dessa situação. Então, há muitos organismos que recebem um subsídio do governo para fornecer alimentos para a população. Em alguns lugares, eles exigem um cadastro onde você deve provar que tem uma renda mais baixa. Em outros locais, nem isso eles pedem, já que muitos lugares tem pouca gente buscando esses alimentos. Então, vai ter mais alimento do que gente para pegar. Eles acabam distribuindo para quem aparecer mesmo.
essa pode ser uma opção. A única opção para muita gente que está em necessidade, ou de repente em alguns locais que dão esse alimento que tem de sobra, pode ser uma solução também para quem quer reduzir custos. Se você vai chegar aqui com pouquíssimo dinheiro, não deixa de recorrer a esses organismos. Eles podem ajudar bastante nesse início e eles estão ali justamente para isso, né? Para ajudar as pessoas nessas necessidades. Principalmente os imigrantes que têm uma descapitalização imensa, não só com o processo de imigração, mas com toda a mudança para o país. Bom, um outro gasto também importante é a eletricidade. Eu procurei fazer uma média e fiz uma pesquisa de qual é a média de gastos no Quebec em relação à eletricidade e cheguei a um valor médio de $90 por mês. Mais uma vez, de repente, se você já está aqui, vai falar, esse não é o valor que eu pago. Depende do tamanho da sua casa, depende principalmente do quanto você gasta de aquecimento. O aquecimento é o principal componente dos custos de eletricidade. A eletricidade aqui pode ser paga de duas formas, ou mês a mês, com valores idênticos, ou de acordo com o seu consumo, que aí, na maioria dos casos, a fatura vem a cada 2 meses. No verão, o valor é bem baixo e no inverno, o valor é bem elevado. Por isso que muita gente tem a opção de pagar por parcelas iguais mês a mês, né? Como eu coloquei nesse valor, né, nessa estimativa, um imóvel de 2 quartos, normalmente vai estar ali na faixa dos $90 de eletricidade por mês. É um gasto que você vai ter de eletricidade. E um outro custo essencial é a conta de telefone celular. Essencial porque você precisa se comunicar com seus futuros empregadores, não é mesmo? Sem dúvida, o celular vai ser a sua principal maneira de se comunicar aqui. Inclusive, as primeiras entrevistas de emprego costumam ser por telefone. Um custo médio, eu coloquei aqui internet e telefone. Eu achei nas principais operadoras um custo médio de $65. Um plano de $65 vezes 2 para um casal, $130. Ainda é possível, se você já tiver o celular e vier com o seu celular, reduzir esse valor aí para uns $50. Se você for dono do seu próprio celular, do aparelho, você consegue colocar o plano nele e de repente isso cai aí para $50. Então, ao invés de 130, $100 por mês. E dá para ficar mais barato se não tiver internet, o que eu acho complicado assim para o recém-chegado aqui que precisa se locomover, achar os lugares. Mapas na rua, né? Tudo isso. Infelizmente, Montreal, por exemplo, não tem uma rede de Wi-Fi que abrange toda a ilha. No centro da cidade tem, mas saindo do centro já não tem. Realmente é complicado ficar sem internet. Acho que vai ser necessário, então coloquei esse gasto aí, $65 por mês de celular. O próximo gasto é internet em casa, né? Para você não gastar a sua internet do celular, que pode ser uma opção se você tiver um plano de internet limitada, mas normalmente se você tiver a internet em casa, que pode ser internet com ou sem TV a cabo, por exemplo, uma internet boa, você vai encontrar aí também na faixa entre $60 e $80, você consegue ter essa internet boa. E agora vamos voltar para aquele assunto do transporte público. Então você já viu que não é tão simples assim andar de transporte público, mas você vai testar assim mesmo. No começo, vai morar no centro de Montreal, tem o metrô, é mais conveniente do que numa região mais distante e acredita que vai usar apenas o transporte público. Então, quanto que é esse custo, Lauro? Existe uma carta aqui em Montreal que chama Carta Opus. Essa carta dá direito a você usar todo o sistema e infraestrutura de transporte público, de trem, de metrô e de ônibus, com uma única carta, e esse valor mensal sai por $83 para um adulto. Se for um adulto estudante, esse valor cai para $55 por mês. Então, um casal com esse cartão vai ter um gasto aí na faixa dos $160, $170 por mês de transporte público. Se as crianças já são maiores, é bem conveniente. O transporte é bom, a conexão entre as linhas. Você realmente consegue chegar em qualquer lugar da ilha usando o transporte público do centro, né? Principalmente dos bairros mais próximos. Aqui no lado oeste, onde estamos, determinadas ruas, você vai ter que andar ali 1 quilômetro mais ou menos para pegar o seu ônibus. Mas de uma maneira geral, o transporte público abrange a ilha toda, usando, claro, tudo que ele fornece, né? Trem, metrô e ônibus, você consegue chegar em todo lugar. Claro que
o tempo que você vai levar de transporte público vai ser muito maior do que se for de carro. E foi por essa razão que depois de ter ficado um tempo ali usando o transporte público enquanto o Lauro ainda não trabalhava, que ficamos apenas com o transporte público. Mas para ir até o aeroporto, que foi onde ele começou a trabalhar, era quase assim uma viagem até Ottawa. Mas hoje já existe uma linha específica que vai para o aeroporto, que não tinha na época em que eu comprei meu primeiro carro, por exemplo, e que o cartão Opus mensal, ele dá direito a você utilizar essa linha de ônibus de transporte direto para o aeroporto. Então, para quem trabalha no aeroporto, ajuda bastante. Então, as coisas melhoraram. Porém, aqui onde eu moro, nessa regiãozinha que, vamos dizer assim, num raio de 1 quilômetro, não passa ônibus. Então, se você é solteiro e resolve andar, tudo bem. Ou é uma pessoa cujos filhos já estão mais velhos, todo mundo pode fazer essa caminhada sem problemas para não ter um gasto com o carro, porque é um gasto elevado. Mas se você tem uma criança pequena, que precisa levar até a creche, de lá da creche você quer fazer a feira, e daí de manhã cedo você precisa acordar na pressa ali com a criança toda empacotada e tá nevando. Então, assim, seria inviável, mesmo eu estando na ilha, não ter um carro com crianças pequenas. Vale lembrar que uma coisa é andar 1 quilômetro a 20 graus positivos e outra coisa é andar o mesmo 1 quilômetro a 20 graus negativos. E outra ainda pior é fazer esse mesmo percurso com essa temperatura carregando 2 crianças. É bem difícil. Então a gente fez uma estimativa de cálculo também para quem quer a opção de transporte privado, ou seja, um carro na família, né? Levando em consideração os gastos de transporte público, a gente falou de 2 adultos com esse cartão Opus, $160. De repente, mais 2 estudantes, outros $100, $110. Os gastos estariam aí na faixa dos $270, $280 de transporte público por família. Será que com esse valor dá para comprar um carro, né? Eu fiz aqui uma estimativa de um carro que é bem popular por aqui, um Honda Civic, por exemplo. Se você quiser comprar um carro desse com 10 anos de uso, a gente está falando de um Honda Civic 2011, por exemplo, você vai estar pagando na faixa de $6.000 à vista num carro usado. Se você quiser comprar o mesmo Honda Civic novo, ele sai hoje, modelo 2021, o mais barato na faixa de $21.000. Esse valor, se você quiser financiar, você vai pagar por mês, direto na concessionária, um valor de $225 por mês nesse carro. É claro que o carro não envolve só o custo do financiamento dele. Você vai acabar pagando seguro, você vai pagar gasolina, você vai pagar a manutenção do carro. E vai pagar também a sua carteira de motorista, porque ela tem um custo anual. E vai pagar também o IPVA, o relativo, o equivalente ao IPVA aqui, que não é como no Brasil. Tá? O imposto do veículo aqui ele é por peso e ele vai até um peso muito elevado. Grandes caminhonetes ainda pagam o mesmo valor. Então, um carro pequeno, uma caminhonete de porte médio a grande, todas elas pagam $186 por ano. Essa é a taxa de matrícula. Mais a sua habilitação na faixa de $86 por ano. O seguro de um Honda Civic, dando esse exemplo ainda, você vai pagar, em média, na faixa de $700 a $850 por ano de seguro. Então, se eu colocar todos estes gastos de transporte público ou um veículo na família, os gastos são semelhantes, claro, tirando o combustível, que aí é muito variável de acordo com a família. Deixando o combustível de fora, você vai gastar na faixa dos $270, $280 por mês, com o carro, ainda o combustível. Gente, com a lavagem do carro, você tem que manter o seu carro, trocar o óleo, fazer as revisões, trocar pneus. Então, calcula aí aproximadamente $500 por mês. Lembrando que o pneu aqui, na província do Quebec, é obrigatório mudar toda vez que muda de estação para o inverno e quando acaba o inverno. Quer dizer, o pneu de inverno é específico. Você precisa trocar o pneu, então, no mínimo, 2 vezes por ano. No início do inverno e no final do inverno. E esses $500 eu digo se o carro tivesse sido financiado. Agora, se você veio com uma boa reserva de dinheiro e não quer, né, não é um bom investimento. Aliás, não é investimento, né? Então, você gasta $21.000 para depois de amanhã o carro não valer... Vale quanto? Como eu falei, um mesmo carro com 10 anos de uso vale 6. Então eu acho assim que se você tem dinheiro sobrando
e já arrumou emprego e pode gastar com isso, eu acho que vale mais a pena do que comprar um carro zero. Sem dúvida. Um carro usado, o preço cai bastante e você não vai ter esse valor do financiamento e, de repente, te trará muito mais comodidade do que o transporte público. Esse, infelizmente, não era o nosso caso, que além dele ter que ir trabalhar no aeroporto, não tínhamos o dinheiro para comprar o carro usado e tivemos que financiar. Exatamente. Esse é um gasto que está presente na vida de muitas famílias aqui e deve ser levado em consideração. Agora vamos falar sobre o custo nas escolinhas, creches de educação infantil e na escola primária. Esse custo fica em volta de $200 na escola primária e de $200 se você tiver a sorte de conseguir uma garderie subvencionada pelo governo ou um CPE. E se você não conseguir, esse valor ele é variável, não dá para afirmar porque ele depende de quanto que ganha o casal. Aí você pode perguntar, mas a escola não é pública? Sim, a escola é pública, mas esse gasto é para o período em que a criança fica lá na hora do almoço e depois do período de aulas, que muitos pais não podem ir buscar os filhos depois do final das aulas, tem que buscar um pouco mais tarde, então tem que pagar pela guarda dessa criança lá. Então o custo é semelhante à creche na educação infantil. $200 por mês, Vanessa? Isso, mas para quem não consegue as creches, né, subvencionadas pelo governo, esse custo diário ele está numa média de $30. Esse valor de $30 por dia, você acaba tendo um retorno do governo mensal. O governo ajuda também quem não consegue vagas num CPE ou numa garderie subvencionada, você tem a possibilidade de ter um retorno do governo, que se o seu salário for baixo, o retorno será praticamente igual a diferença do valor de um CPE para uma garderie privada. Então você vai acabar praticamente pagando os $200 por mês se o salário for baixo. Mas vale ressaltar que a qualidade das garderies subvencionadas ela é superior a essa dessas creches de $30. Muitas vezes, é óbvio que há exceções, mas não dá para fazer milagre. Os custos para se pagar uma educadora são altos. O custo de uma creche ele é muito elevado. Então, quando uma garderie é subvencionada, cada aluno custa, cada criança custa $55 para o governo. Então, você vai ter que se aproximar. Se você quer a melhor qualidade, você vai ter que se aproximar de creches, vai procurar creches que se aproximam desse valor diário, porque aí você sabe que está sobrando dinheiro para investir nessa creche, nas educadoras, no material. E há, sim, creches que custam por volta até de $60 aqui na ilha. Por dia. E, claro, quando você tiver o retorno desse valor, aí vai fazer diferença, não vai ser os 200 por mês, você vai acabar gastando mais, né? Muito mais. Principalmente porque no Brasil os salários eles são tão baixos que acaba tendo mais dinheiro ali nas escolas para se investir no físico, na estrutura. Aqui não é assim, os salários são mais altos, não que sejam altos os salários das educadoras, mas comparado à receita desses estabelecimentos, o maior custo deles é com os salários das educadoras. Então, isso afeta diretamente a qualidade. Se for muito baixo o valor diário, é bom tomar cuidado. E, se possível, procurar uma garderie subvencionada ou um CPE que tem uma fiscalização muito maior. Esses CPEs eles são mais fáceis de se conseguir uma vaga quanto mais longe você estiver de Montreal. Em Montreal, a concorrência é muito grande. A vantagem do CPE é que ele não tem fins lucrativos, né? Então, todo o valor que ele arrecada, ele volta de investimento dentro do próprio CPE. Então, ele acaba que, como ele não tem lucro, o investimento que ele faz acaba sendo muito maior do que as entidades privadas. Bom, então vamos aos cálculos de gastos e quanto eu devo ganhar então para arcar com esses gastos. No cenário que a gente colocou então, uma família com 2 filhos recém-chegados, com um apartamento alugado, com transporte público, com duas crianças ou na creche ou numa escola de educação infantil, a gente chegou aos valores de $2.900 por mês. Se você quiser o carro, você acrescenta mais $250. Um carro simples, o carro popular aqui, o Honda Civic. Você vai estar aí na faixa dos $3.100 por mês de gastos fixos. Agora, o que eu preciso ser, quanto eu preciso ganhar para
arcar com essas contas. Lembrando que não temos os outros gastos, passeios, atividade para as crianças, se isso é algo que você precisa, né? Acha importante, atividade física, porque tem um custo. O custo de férias, da colônia de férias, porque se você trabalha, os dois trabalham, nos meses de julho e agosto, se seu filho vai para a escola está fechada. E aí tem um custo de aproximadamente $1.000 por mês. Outro custo também que não está incluso aí é a compra de roupas. Remédios, né? Todos esses gastos extras. Extras que são previsíveis, inclusive. Exatamente. Então a Não gente são fez um fixos, mas são orçamento previsíveis. bem enxuto aqui, né? Mas quanto que daria mais ou menos desse orçamento aí previsível, mas que a gente não dá para mensurar? Eu diria que se você levar tudo isso em consideração, você pode colocar aí pelo menos mais uns $500 por mês. Como a gente falou, são custos variáveis. Então, acho que numa média de $500 por mês, dá para você encaixar tudo isso. Então, vamos lá. A pessoa está com... Ela usa o transporte público e mais os gastos variáveis. Então, chegamos aí na faixa dos $3.400 por mês de gastos totais. Se ela tem um carro, vamos para 3.700. Vamos fazer basicamente, esse é nosso orçamento básico. Bom, o salário mínimo no Quebec neste ano vai para $13,50 por hora. Isso dá $28.000 por ano. Para a gente ter uma ideia... Só um minuto. Quantos por cento da população ganham esse salário mínimo? O salário mínimo no Quebec hoje, 37,25% da população ganha um salário mínimo. Tá? Então, bastante gente. Então, vamos ver aí quanto que ganha 37% da população e se essa população consegue pagar essa conta que a gente chegou aí, onde a gente chegou. Bom, então se você fizer parte desses 37,25% da população que ganha um salário mínimo, um casal, ambos ganhando um salário mínimo, a gente tem o valor líquido, descontando os impostos, que para quem ganha um salário mínimo, todos os impostos juntos, está na casa dos 23,9%. Então, descontando tudo isso, por mês, um casal com salário mínimo ganha $3.400. Então, ele consegue pagar aquela conta nossa lá com o transporte público? Paga e não sobra absolutamente nada. Não sobra nada. Então, se você vai estar nesses 33%, vocês dois trabalhando com salário mínimo, saiba que aquela viagem para o Brasil, se não tiver um fundo de reserva, não vai acontecer. Fica bem difícil. Agora, 66,72% da população ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, 37% ganha um salário mínimo e mais 29% ganha até 2 salários mínimos. Então, estamos aí com mais da metade da população que ganha até 2 salários mínimos. Isso é o que eles chamam aqui da renda média. A renda média está na faixa de $52.000 por ano, o que é, na verdade, essa conta que a gente fez, ao invés de o casal ganhando 3.400, seria uma pessoa ganhando 3.400. Se for uma pessoa ganhando 2 salários e uma outra ganhando um salário, essa renda vai para $5.181 por mês. Agora, uma coisa que é importante ressaltar aqui, existe uma ajuda do governo para cada filho. Sim, é uma ajuda bastante interessante que varia de acordo com a renda, mas ela não existe um teto que você para de receber. Todo mundo tem direito a receber, e aí é uma tabela bem variável. De acordo com a renda do casal, você vai ter uma ajuda por filho por mês. Isso, quanto mais filhos, mais se ganha. E aí talvez explique se a pessoa conseguir ali controlar o orçamento e não começou do zero ou com um déficit, veio ou herdou alguma coisa, consegue, mesmo ganhando pouco, ter uma vida mais confortável comparado à imensa maioria da população mundial, né? Sem dúvida. Nessa família que a gente colocou aqui, você não vai receber menos do que $8.500 por ano por essas 2 crianças. Né? Mas é sempre possível fazer más escolhas e ter dívidas, né? Comprar o que não deve ou não se planejar muito bem, e aí a bola de neve vai aumentando, porque aumenta aqui também, não é só no Brasil não. O número de endividados no Canadá foi de 26% da população, e aqui não fazemos distinção de classes sociais, né? Ou seja, não interessa muito o quanto que você ganha, mas o quanto você gasta. Isso pode ser até facilmente explicado, porque a gente está falando aqui dos salários, somando um casal, que dá para pagar as contas, mas olha o impacto
que faz na vida de um casal quando um desses dois perde o emprego. É um buraco no orçamento muito grande. Sim. Até porque, principalmente se ganhar um bom salário, porque daí o seguro-desemprego não vai cobrir as despesas do padrão ali que aquela família está acostumada. Uma outra coisa que você pode estar perguntando é, mas esses gastos e esses cálculos estão sendo feitos na base de 1 a 2 salários mínimos. Essa não será a minha realidade quando eu chegar lá. É importante a gente salientar que a cada 100 canadenses, 94 deles ganham até 4 salários mínimos. Então, a realidade de ganhar 1, 2, 3, 4 salários mínimos é a realidade da imensa maioria dos canadenses, né? 4 salários mínimos é um salário alto e que apenas 27% da população ganha entre 3 e 4. A maioria da população ganha entre 1 e 2 salários. Então, por isso que essa conta é importante você fazer. Então, a gente já falou detalhes sobre o quanto é difícil sobrar qualquer coisa ali para quem ganha, o casal ganhando um salário mínimo, é isso? 2, um cada um. Né? Um cada um. Agora, no próximo patamar, no próximo cenário, quanto que é o valor total? No próximo cenário seria uma pessoa ganhando a média dos salários e outra ganhando o mínimo. Então, esse valor seria de 5.181 por mês de renda. E o nosso custo mensal é de? 3.400. 3.400 para quem não tem carro. Digamos que eles precisam ter o carro. 3.700. E aí sobrou? E aí vai estar sobrando na faixa de $1.200. Já dá para começar a fazer uma poupança. Já dá para começar a pensar numa outra realidade. Mas como você viu, um está ali ganhando a média, que a grande maioria ganha, e o outro teve que ir trabalhar. Então, se você pensa em ficar em casa cuidando dos filhos, saiba que você vai cair lá no outro patamar abaixo, né? Porque... que vai viver para pagar as contas. Exatamente. Quando a gente pensa num terceiro cenário, que seria, de repente, uma profissão que paga os salários relativamente mais altos, e aí a gente vai estar falando da parte, por exemplo, de engenharia, com diplomas validados, importante salientar. A gente vai estar falando de área de saúde, a gente vai estar falando de desenvolvedores de software, por exemplo, área de TI. Esses salários estão na faixa ali dos 4 salários mínimos. Né? Quando a gente coloca uma pessoa ganhando esse salário, mais uma outra pessoa ganhando o salário mínimo, a gente está falando na média aí de $7.200 de rendimentos mensais, já descontando os impostos. Tá? Esse é o valor líquido. Porém, vai ganhar muito menos por cada criança comparado à família que estava num patamar abaixo, que às vezes até iguala, hein? Claro que esses valores eu só estou colocando salário, a gente não está colocando ainda essa ajuda do governo, né? Sem contar que o desconto da creche é maior para quem ganha menos. Então o governo ele vai sempre ajustando e igualando as pessoas. A gente falou assim, né, que a 94% da população está entre 1 e 4 salários mínimos. Você pode pensar até então que, olha, quem ganha mais ganha 4 vezes mais. Só que como os impostos vão crescendo bastante, para a gente ter uma ideia, eu fiz esse cálculo. Quem ganha um salário mínimo e quem ganha 4 salários mínimos, a diferença de imposto faz com que essa diferença de salário seja de 3,08, ou seja, não é 4 vezes mais, sim 3 vezes mais. Então está todo mundo ali nessa faixa de ganhar 1 ou ganhar 3. Essa é a faixa da realidade de 94% da população. E os outros 6% ganham quanto, Lauro? Aí é bem dividido, né? Porque ele entra na faixa de 100 mil a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão e acima de 1 milhão. E aí vai caindo, a porcentagem é bem pouca, quer dizer, todas essas fatias está dividido ali nesses 6% da população canadense. De 100 mil até 500 mil é até imaginável, né? Se você pegar 2 médicos, é isso que eles ganham. Exatamente. Esse é o salário aí de uma família, de uma renda familiar, 2 médicos, vai estar ali nessa faixa aí dos 100 a 500 mil. Acima disso, empresários, né? Ou até mesmo 2 gerentes de uma grande companhia também vão estar nessa faixa. 2 pessoas de TI vão estar nessa faixa, né? Uma pessoa de TI, uma pessoa da área de saúde vão Mas isso nessa a gente está na renda familiar, né? Essa renda que está... Não, isso é renda particular. A renda é particular, então não tem nem como. Acho que só os médicos, grandes advogados...
para estar nesse número aí, porque a gente tá tratando aqui do padrão familiar, né? Porque se for o individual, aí talvez essas contas não batam muito, né? Realmente, acima de 4 salários mínimos é uma população bem restrito. É uma minoria da população mesmo que ganha esse valor. Os empresários, né? Basicamente, empresários, médicos, alguns engenheiros, alguns advogados, algum pessoal de TI, mas... como eu falei, a maioria das pessoas Agora, tá quem nessa ganha faixa. acima de 500 mil, eu não conheço ninguém. Eu também não conheço ninguém que ganha acima de 500 mil por ano. Você vê como é curioso essa diferença, né? No Brasil é fácil você ver dentro de uma empresa pessoas que ganham 30 vezes mais do que outra. Né? De um gerente para os salários mais baixos de uma empresa pode ter até 30 vezes a diferença do salário. Aqui a gente está falando que quase todo mundo gira em torno de 3 vezes a diferença. É muito pequeno. Então é isso, a gente espera que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre os custos médios aqui da Ilha de Montreal e que façam boas economias enquanto estiverem para vir. E uma vez chegando aqui, não saiam gastando tudo, hein? Como a gente falou no episódio de número 3, se você ainda não conferiu, dá uma olhada, a gente falou sobre o mercado de trabalho. Vale a pena você investir na sua carreira. A gente viu que a diferença dos salários é baixa, mas quando 2 pessoas estão ali nos salários mais altos, a sua vida começa a ficar muito mais confortável. E sabendo que se você for investir na sua carreira, você vai ganhar uma bolsa do governo, então você não vai cair aí nos valores, vai depender da renda da outra pessoa, né, que vier com você. Eu não sei se você vai vir só também, mas a gente está falando de uma família aqui. Um deles vai ter que ganhar um pouquinho a mais para facilitar esse início aqui no Canadá. Mas essa bolsa vai ajudar, o governo tem a intenção de que você também estude e parta para essas profissões mais qualificadas. Essa intenção você também vai acabar pagando mais imposto para o governo, que é de interesse deles também, né? Mas então vale levar isso em consideração que talvez o seu cenário seja um pouco pior do que os 2 ganhando o salário mínimo se os 2 forem estudar, por exemplo. Então tenha essa renda aí, porque é inviável, principalmente com crianças, manter o básico ali do que o brasileiro está acostumado, digamos assim, com os 2 estudando, se você não tiver uma reserva. Sem dúvida, esses valores, claro, como a gente falou desde o início, são muito variáveis, vai depender da sua família, dos seus hábitos, e você pode ajustar isso de acordo com as suas necessidades. Gastos de alimentação e moradia são os principais. Foque nisso para você ver aí onde que você vai se encaixar nesse orçamento. Isso é uma correção que os brasileiros que são trabalhadores qualificados e que estão num processo de imigração estão acostumados, porque sabemos que tem todo tipo de brasileiro acostumado com todo tipo de realidade, né? Mas isso é uma média aí do que a gente vê dos que chegam aqui. Essa então foi a nossa análise de receitas e despesas que pode te esperar por aqui no seu início, na sua nova jornada aqui no Canadá. Esse foi mais um episódio do Estação Canadá. Agradecemos a sua audiência. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de nos seguir no Instagram. Lá você pode deixar o seu comentário e também interagir conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Tchau.